Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver, no mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei. Razão pra viver, tão perto do fim, me vi assim, sem solução. Caído no chão, mas aprove ao Senhor sustentar-nos, levantar-nos e guardar-nos segundo a sua graça e misericórdia. Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo tranquilo com você? Descansaram no feriado do dia 21? Ok. Você sabia que o feriado no dia 21 existe porque alguém lutou por um ideal, até ser enforcado, esquartejado, picado em pedaços, a sua cabeça colocada numa estaca e colocada como uma advertência numa cidade. Exato. Nem tudo aquilo que nós desfrutamos na vida, ele vem graciosamente por nós. Às vezes são fruto de trabalhos, de dedicações, de convicções, de um preço alto pago por uma liberdade. Assim foi dia de ontem, né? 21 de abril, quando o alcunha de Tiradentes, porque assim foi, o homem que tirava dentes realmente, ele lutou por um ideal de independência. O jugo que estava sobre ele era muito intenso, digo ele, representando todos os mineiros, o lugar das grandes extrações de ouro. E a coroa portuguesa, que era muito custosa para se manter, estabeleceu um imposto altíssimo, 1/5, 20% de tudo aquilo que fosse resgatado ou que fosse retirado do solo, todo o ouro, todas as pedras, 20% ia limpinho para a coroa. Quando então baixou a capacidade de absorção do minério, do ouro ou de outras pedras, eles então instituíram a derrama, uma compensação. E por causa desta busca desenfreada pelos impostos, um grupo liderado por Tiradentes se levantou para dizer que eles simplesmente não concordavam com isso. Parecia que o plano estava perfeito,
Hoje, a Constituição, ela defende qualquer manifestação que seja contrária a uma livre expressão da sua forma de pensar, do seu comportamento. Mas naquela época, não. Infelizmente, alguém foi o delator do próprio grupo, delatou por interesses, delatou o que estava ocorrendo. Os outros simplesmente saíram de cena, alguns foram presos, liberados, e o líder foi enforcado. Depois foi esquartejado. Um pedaço do seu corpo se espalhou pela cidade. E a sua cabeça espetada em uma estaca para espalhar terror, assombro, para que outros não se manifestassem contra. Isso é uma forma, não estou aqui para defender um lado ou outro, estou citando um resumo de fatos. A verdade é que quando você defende um posicionamento, defende uma forma ou livre de pensar, ou baseado em algum princípio, você tem um preço a pagar. Mas o resultado foi eficaz. Por um período, foi esquecido. Mas vieram outros que reconheceram que o início, a liberdade que o Brasil conquistou, tinha fundamento naquele movimento inicial e reconheceram. Por isso que foi um feriado nacional. As pessoas param e nem sabem por quê. Não é? E os outros, talvez por causa dessa questão da Covid-19, ficou perdido. Dia 22, que é hoje, dia 22? Hoje é o dia de quê? Hoje é o dia do descobrimento do Brasil? Do achamento? Hoje, quem é que está falando em descobrimento do Brasil? Hoje é o dia da Terra. Hoje é o dia da Terra. Mas é considerado o dia do descobrimento do Brasil, não é isso? Dia 22? Quem lembrava disso? Que, na verdade, o Brasil ele já era descoberto, ele já tinha habitantes, ele já era descoberto. Descobriram, na verdade, foram os interesses, as riquezas do Brasil que sempre encheram os olhos, não é? E quantas missões em nome da catequese, em nome de tantas coisas, levaram tanto ouro do nosso Brasil. E quantas vidas foram ceifadas. Enfim, são dados históricos, mas nós estamos aqui agradecidos, infelizmente, tanto para o descobrimento do Brasil, quanto para Tiradentes, dia 21, alguém deu vida. Sangue correu para que o Brasil pudesse parar. Você vê no dia 21 e hoje, como é descobrimento, só a história diz, ninguém para por nada. Talvez não mereça esse Brasil tão grande, tão amado, tão cheio de contrastes, não conseguir homenagear o seu próprio dia, o seu próprio aniversário. Não vou dizer isso que é um descaso, mas parece. Mas somente citando fatos. Voltando então ao dia 21, você parou, mas alguém perdeu a cabeça, os braços, os membros e foi exposto numa estaca. Isso foi um mártir. É possível que você faça uma associação com Jesus. Jesus não foi um mártir. Tiradentes lutou por um ideal que não tinha salvação, não tinha nada espiritual, foi apenas um mártir, e respeitado mártir, porque ele lutava por um ideal que o Brasil chegou a ser o ideal. Jesus, num plano de redenção, ele deu a sua vida como propósito redentivo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande realidade. Nós estamos hoje aqui livres porque Jesus nos libertou. E nós podemos cantar o hino livre, livre, livre. Eu me lembrei do Quarteto Alfa
Será que a gente encontra Quarteto Alfa livre? Acho que é livre, estamos. Vamos ver o Quarteto Alfa se encontramos. Agradecemos ali do outro lado, aqui no aquário, está Elionai, que descansou tranquilamente. Eu perguntei se ele conseguiu descansar, disse que sim. Eu disse, agora o próximo feriado vai demorar. Ele disse, não, já está pertinho, dia 1º, é dia de descansar de novo. Que maravilha! Até parece que nós não estamos parados. Sim, o Brasil parado, mas nós aqui trabalhando. E o técnico aqui todos os dias, às vezes de segunda a segunda, quase de segunda a segunda. E nós temos que agradecer a Deus pela vida do Elianai, pastor Edmar e todos aqueles que fazem esta rádio virar, essa rádio acontecer e chegar aonde chegou. Você consegue imaginar que no fechamento do mês, agora anterior, esse mês, né, que chegamos a 230 mil, é isso mesmo? 230 mil visualizações. Essa é a Nova Paraíso FM. 230 mil visualizações em menos de 30 dias. Como diz a linguagem popular, a Nova Paraíso está bombando com a sua programação e com a sua participação. Você é a pessoa mais importante do rádio, você divulgando faz com que a Nova Paraíso seja o que é. Essa rádio que está impactando, e é que está tudo parado. Os apoios culturais está muito difícil, manter isso está muito difícil, porém não está impossível, porque as suas orações, o seu apoio, e no tempo certo todos os apoiadores culturalmente continuarão apoiando esta emissora grandiosa, não no seu porte, não na sua estrutura, mas na sua excelência de apresentações, de programações especiais, principalmente aquelas que tocam o coração, como o programa Razão para Viver. Falamos de Cristo, falamos do seu amor, falamos da sua graça, falamos de acesso ao trono da graça, como é a exposição da palavra na Bíblia Online nesta manhã. Se você não leu a Bíblia Online, você tem a oportunidade de ler, e nós temos dois textos paralelos. Um deles está em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou não despreze a vossa confiança, porque ela terá um grandíssimo, um recompensado galardão. Há pessoas que pensam, será que vale a pena tudo? E quando eu faço essa pergunta a mim mesmo, a minha mente, meu conhecimento já remete ao Salmo 73, quando Asaf diz, compensa eu ser honesto? Compensa eu te servir, Senhor? Dá a impressão que aqueles que não te servem, não tem nenhuma cobrança sobre eles. Nós vamos meditar nesse texto. E o outro texto correlato da Bíblia Online está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. O 44 e o versículo de número 21. O que diz 44, 21 de Isaías? Nós temos pelo menos 4 afirmativas de Deus sobre o seu povo. Ele diz, lembra-te destas coisas, ó Jacó, tu, ó Israel, porque, primeiro, tu és meu servo. Segundo, eu te formei. Segundo, tu és meu servo. Segundo, eu te formei. Terceiro, meu servo és tu. Parece uma redundância, mas não é. E o quarto, não te esquecerei, eu não me esquecerei de ti. 4 princípios que estão em Isaías 44, 21, que nós estaremos aqui falando no nosso momento de meditação da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta ou é quinta? Estou perdido. Hoje é quarta-feira. Isso, hoje é quarta-feira. Pronto, já me achei. E nós agradecemos o evangelista Robson Silva,
A paz do Senhor, ele está cumprimentando. Robson Silva está lá na comunidade Indaiá, Vale do Jequitinhonha, no município de Minas Nova. E ele está enviando a saudação a todos os ouvintes, a todos aqueles que assistem o programa Razão para Viver. Pastor Robson, Deus continue abençoando juntamente com todos aqueles que lhe cercam. Irmã Cíntia Silva, Angélica Marques, Yolanda Souza, Laís Mendes, quem mais aqui? Caieiras, o que não entendi, Reginaldo Aparecido, presbítero Reginaldo, Deus continue abençoando a sua vida, confortando o seu coração, ele que perdeu o seu papai, que despediu-se do seu papai há 2 dias, que o Senhor continue confortando o coração, dando paz, dando graça, para vencer esses momentos de desenlace. Mandolaci Moreira, aqui da congregação do Águas da Serra, cumprimentando a todos nós, e que Deus continue abençoando. Também irmã Maria Otília, Deus continue abençoando a sua vida. E ela que é dirigente do Círculo de Oração, à tarde da bênção, lá na congregação do Belinho Meto. Irmã Maria Otília, Deus continue abençoando toda a sua família, todos os desafios, com certeza em Deus haverá vitória e milagre de Deus para a sua vida e para a vida dos seus, conforme tem pedido oração. Vamos de louvor, então. Nós não temos aqui diretamente um pedido de louvor. Deixa eu ver se aqui pelo meu não pediram nenhum louvor. Não tem, não louvor. O povo não está querendo falar hoje. Não estão querendo. Mas nós vamos de louvor. Você encontrou o Quarteto Alfa? E o Quarteto Alfa que vai estar cantando? Livre, livre, Quarteto Alfa, livre, livre, livre. São João capítulo 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Vamos cantar. Eu sou livre. Mas se meu Cristo nos libertar, verdadeiramente livre será. Mas eu sou livre, eu sou livre, oh, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Não há mais barreiras, não há mais temores. Eu sou livre, livre eu sou. Mas eu sou livre, eu sou livre, oh, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Não há mais barreiras, não há mais temores. Eu sou livre. Como
Somos livres somos. Que maravilha, Quarteto Alfa, que já conhecemos há uns bons dias. Lembro quando jovens ainda cantavam no Congresso da Juventude, lá no campo de Peruns, onde tivemos a oportunidade de servir a Deus como liderança geral e regional de jovens por 8 anos. Que maravilha, experiência, esse grupo jovens ainda cantando esses hinos livre, e nós continuamos livre pela graça do Senhor. E para complementar o livre, para complementar esse saudosismo, talvez meu e não seu, nós vamos para o renascer quando eu atravessar o mar da Galileia. Ok? Enquanto isso, você fica de louvor, porque nós vamos aqui mencionar a palavra. Vamos, enquanto se encontra o louvor, se localiza o louvor, nós vamos para a introdução da palavra. Eu estava dizendo que nada é tão gratuito quanto parece. As nossas decisões, logicamente, elas determinam o nosso futuro. Isso é fato. Eu estava citando ao feriado do dia 1º que a decisão daquele homem em lutar por um ideal, por uma liberdade, custou-lhe a vida. Os nossos ideais cristãos, ministeriais, eles não são diferentes. Porque aquele homem, ele teve que renunciar. Logicamente, ele se tornou um mártir. Mas para alcançar um propósito, ele teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que ser odiado, entre aspas, por muitos. Ser apoiado por um grupo que covardemente o abandonaram. Eu faço aqui um paralelo que na nossa vida cristã, neste mundo terreno, não é diferente. Quantos são aquelas pessoas que dizem que vão caminhar com você? E na primeira oportunidade, eles falham. E muitas pessoas usam aquele texto de Jeremias, quando diz, maldito homem que confia no homem. E alguns, talvez do movimento mais feminista, dizem, é por isso que eu não confio em homem. Porque a Bíblia diz, não, a Bíblia não está dizendo isso. Maldito homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia na sua própria realidade. Confiar em outras pessoas até que nos prove o contrário, nós temos que confiar. Ah, mas e se falhar? Você se lembra que Jesus, eu estou falando de Jesus, escolheu 12 discípulos, como diz o texto, como ele quis. A dedo, um a um. Vem, segue-me. Todos foram perfeitos? Ele que escolheu. O ensinamento dado foi individual, foi igual para todos, Muitos aprenderam a lição, aprenderam. Outros não aprenderam a lição. E na hora em que mais Jesus precisava deles, eles dormiram. Mais do que isso, aqueles discípulos era para seguir ao seu mestre até a cruz. Todos abandonaram, Quem é que esteve mais próximo e depois na cruz? Aquelas que, teoricamente, não haviam sido chamadas. Mas o que Jesus fez na vida delas, fez elas aceitarem a graça do Senhor Jesus. De uma maneira tão grande, com um amor tão grande, que nem mesmo a cruz os separou. Jesus crucificado e algumas Marias ali. Como apareceram algumas mulheres, de repente aparece João. Não era para ser o contrário? Não era para os 11 discípulos estarem ali, quando alguém visse que estavam os 11 discípulos, aí as mulheres viriam? Todos aqueles que disseram, nós vamos contigo até o fim, falharam.
Esses são os seres humanos. Estou olhando aqui Jesus como aquele que veio com um propósito. E ele escolheu. Se fosse por causa das pessoas que prometeram tanto, ele seria a pessoa mais derrotada do mundo. Mas ele sabia o que queria. Ele veio com um propósito. Ele veio para uma missão. Aí que nós conseguimos entender um pouquinho a palavra de Deus, quando no livro de Hebreus nos diz: não rejeite, pois, a vossa confiança. Que a pessoa que diz: não, será que é fruto da minha imaginação, eu confiar, eu lutar por esse ideal, eu lutar por esse propósito, eu lutar por aquilo que está na minha mente como o melhor caminho, será que eu estou correto, não estou correto? Não, nós não podemos perder a confiança, porque a confiança que está arraigada em nós, conforme diz a Bíblia, ela tem uma grande recompensa. Ela tem uma grande recompensa. Eu citei o fato de Tiradentes ir como um mártir. Espiritualmente ele não logrou êxito algum, não por causa do seu ato, por causa talvez da sua fé não estar depositada em Deus, através de Cristo Jesus. Agora, a palavra de Deus em Hebreus 10, fala o quê? Fala do outro lado. Fala que nós temos uma esperança aqui que projeta-nos para a eternidade. Como as pessoas, os judaizantes, estavam aprisionando, estavam perturbando um pouco a boa ordem da igreja, na época que a carta aos Hebreus foi escrita, alguns querendo viver ainda debaixo da lei, uns dizendo: não, vamos pela lei, não vamos pela graça, porque pela graça o sofrimento está muito grande. E o escritor aos Hebreus vem e diz: sim, a lei tem o seu propósito, eram sombra dessas coisas futuras. Os sacrifícios já passaram, foram substituídos por um sacrifício maior. Enquanto os sacrifícios terrenos, feito através ou exercido através do sacerdócio, passavam por todo um processo de purificação, e todas as vezes que ia oferecer ao mesmo princípio. O sacrifício eterno, o sacrifício de Jesus foi eterno. Então vocês não podem perder a esperança, porque a recompensa de vocês é aqui, mas também na eternidade, porque agora vocês têm acesso ao Santo dos Santos através do sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de animais tinha um peso, imagine o sangue de Jesus Cristo, imaculado, tem um preço eterno de redenção. A sua fé não é em vão. Quando o texto diz, e esse texto que nós vamos ler e ver em detalhes, diz que o justo viverá da fé, é porque a nossa fé, ela é naquilo que nós ainda não vemos, não temos a sua plenitude, a não ser pela revelação da palavra, do Espírito Santo através da palavra. Mas um dia nós veremos face a face. Um dia todo olho verá. E um dia nós veremos face a face. E é por isso que o texto vem dizer: nesta manhã, já quase tarde dessa quarta-feira, não desista. Não desista da sua fé em Cristo, da sua vida firmada nas promessas de Cristo. Muitas neste mundo, muitas promessas humanas, elas caem por terra, porque são no plano humano. Mas essa que é sustentada pela palavra, ela tem um grandíssimo galardão, ela tem uma enorme recompensa. E tenha certeza que nós receberemos, sim, quando passarmos do outro lado do mar da Galileia, sim, do outro lado, para alcançarmos a grande bênção do Senhor. Mas aqui e agora é necessário
nós vivemos firmados nesta palavra. Ainda que as circunstâncias dizem não, a minha fé diz, eu vou permanecer. Ainda que tudo ao redor diga não, a minha confiança diz, a minha fé está depositada em Cristo. Haverá recompensa. Vamos para o louvor? Vamos. A nossa gratidão, então, por todos aqueles que estão em sintonia conosco. Não sei se tem algum louvor pedido por alguém. Paulo Estênio, Deus continue abençoando a sua vida. Ronei Pimentel, Denise Augusto, Paulo Faria. Eu creio que são esses que estão, ou será que eu pulei aqui? Irmão Sérgio Ambrósio, lá da cidade Florida, da Ulambra. Irmão Sérgio, Deus continue abençoando a sua vida. Fátima, Sersuel, Valdeci Gomes, Souza. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos então de louvor. Coral Renascer, quando eu atravessar o mar da Galileia. Vamos lá de louvor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos te direi, muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas, ouço a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos te direi, muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas, ouço a voz do meu amado Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos te direi, muito obrigado pelo seu amor. Que maravilha! Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso sonho. Vamos voltar para a palavra de Deus. Estávamos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículo 21. Na Bíblia Nova Versão Viva diz o seguinte, lembre-se bem disso. Jacó, Israel, porque você é o meu servo. Ó Israel, eu mesmo formei para me servir e nunca me esquecerei de ti.
Nós encontramos nesse livro do profeta Isaías, no capítulo 44, um povo dividido. Um povo que servia a Deus, mas pela circunstância, pelas suas próprias escolhas, eles perderam uma referência. E a tendência, quando o ser humano se aparta de Deus, ele sente um vazio. E para preencher um vazio, ele se apega à religiosidade. Ontem mesmo, ouvindo uma pessoa, um empresário, e ele disse, olha, no mínimo, tudo isso que está ocorrendo no mundo, ele disse, essa é a minha opinião e a minha fé. Muitos não acreditam, mas é uma forma de as pessoas se voltarem para Deus. Ele disse, tenho muitos amigos que nunca falavam em Deus e diziam, eu não preciso de Deus. Agora, nessa circunstância, o que está ocorrendo? Eles estão se apegando, dizendo, se não for Deus. Esse empresário disse, e essa coisa invisível veio para nivelar todos numa mesma circunstância, os que têm e os que não têm. Ele diz, aliás, parece que aqueles que menos têm estão sendo os mais protegidos. Ele diz, parece que aqueles que vivem até nas ruas, que não tem máscara, não passam pelo processo de higiene, estão ali. Ele diz, você não consegue, a mídia não diz, olha, um morador de rua, um mendigo foi internado com coronavírus. Não, está ali, exposto a tudo. E se de repente aquele que está vivendo na ostentação, de repente ele é contaminado. Ele disse, essa coisa veio para mexer. E dizia esse empresário, um diálogo que tivemos, ele disse, parece que veio para mexer e trazer as pessoas, ou Deus para mais perto das pessoas para mais perto de Deus, é verdade. Quando eu olho o capítulo número 44 do profeta Isaías, estava assim, as pessoas estavam se afastando de Deus. O materialismo, o dia a dia, essa agitação que nós vivemos, ela nos afasta de Deus. É incomparável o tempo de Noé com os nossos tempos. Mas Jesus, ele já advertiu, assim como foi nos tempos de Noé, em que casava, dava esse casamento, comprava, vendia, negociava, ou seja, as pessoas estavam intertidas numa vida bem menor, de um mundo de então bem menor, mas com as mesmas coisas, despreocupados com relação a Deus. Não é dizendo virá um dilúvio, Deus vai entrar com juízo, Deus é amor, mas é justiça. Isso aí é coisa de um idoso que está aí construindo uma grande embarcação que nunca vai sair deste lugar. Não é assim que ocorre quando nós falamos que Jesus voltará. Alguém diz, será que vai voltar mesmo? Alguns até conhecedores da palavra, dizendo, não, vamos ficar por aqui. Na verdade, isso aqui tudo vai ser renovado, vai virar um jardim do Éden novamente, e aqui nós vamos ficar belo e esplendidamente. Não é assim que diz a palavra. Pedro fala realmente de uma purificação em que essa terra será purificada como se enrola e um rolo assim de pergaminho. Essa terra será revolvida, mas será purificada. Isso é fato, isso diz a Bíblia. Mas dessa maneira que todos nós regaladamente estamos aqui, cada um cuidando das suas coisas, seu bel prazer, e Deus modificando, tratando e cuidando, preparando o jardim para a gente viver regaladamente, longe da graça, da misericórdia, do temor ao Senhor. Não é isso. O profeta também está dizendo isso, que quando a pessoa se esvazia de Deus, ele vai procurar a religiosidade. Deus não está interessado na religiosidade, porque a religiosidade ocorre exatamente, o resultado da religiosidade ocorre exatamente o que está em Isaías 44. Como a pessoa se sente bloqueado para não buscar a Deus, ele faz um Deus. Ele diz, eu pego um artesão, eu pego aqui um ferreiro, e pego um metal, e eles vão batendo, vão aquecendo, e com esse metal faz um ídolo,
Ele diz, eu fazer um ídolo conforme eu quero e imagino. E não é isso que ocorre hoje, cada um fazendo a sua religiosidade conforme quer. Olha o livro do profeta Isaías. Aqueles que não podem, então, fazer de ferro, fazer de metais preciosos, ele derruba uma árvore, uma parte, ele tira uma parte e chama o marceneiro, o arquiteto, para fazer um ídolo conforme ele quer e para dizer, esse é o ídolo que eu mandei fabricar para mim. Isso é a máxima do egoísmo, do egocentrismo. Eu mandei fazer um ídolo exclusivo para mim. Está em Isaías 44. Uma parte, ele diz, ele faz um ídolo, a outra parte ele faz um churrasco e beleza, faz um fogo, acende um fogo, queima uma carne, faz um pão e se alimenta, ou seja, do mesmo material que ele usa para fazer um churrasco, ele também faz um ídolo. E disse, esse é o meu Deus, é a necessidade da religiosidade, de se apegar. Aí vem Deus, através do profeta Isaías, dizendo o quê? Versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que te formou. Eu sou o seu Deus, que criei todas as coisas, que estendi o céu, que formei a terra. Mais isso, ele diz, olha, eu quero que vocês se lembrem. Israel, eu criei vocês, eu redimi vocês com uma nação exclusiva para ser bênção para outras nações. E vocês simplesmente estão se apartando de mim, fazendo ídolos, indo após eles. Ele diz então para aqueles que creem, vocês são meus servos. Eu quero trabalhar para as outras nações através de vocês. Eu formei vocês, eu resgatei, eu remi, eu salvei, eu sou o redentor de vocês. Eu não me esquecerei de vocês. Mesmo eu estou vendo, estou acompanhando a necessidade da religiosidade de vocês, vocês se apegando em ídolos feitos com as próprias mãos, mandado fabricar, e dizendo, e queimando incenso, e fazendo sacrifício, para preencher uma necessidade física. Eu sou aquele que mexo no coração, eu sou aquele que mudo por dentro, vocês são meus, eu redimi vocês. Mesmo que vocês não queiram, a minha aliança com vocês permanece. Vocês não acham que alguma coisa está equivocada? O profeta Isaías tenta chacoalhar o povo para a realidade. E eu entendo, eu pelo menos consigo visualizar que nesse tempo muitas pessoas estão voltando a Deus por uma necessidade, apenas. Por uma proteção. Você já viu aquelas pessoas que creem em Deus, mas precisa de algumas coisas para proteção? Sim, ele precisa de alguma coisa. Quando eu vejo, às vezes, em alguns veículos aqui, só a citação, é a minha forma de ver, tá? Talvez você não creia assim e contraria o seu princípio. E eu olho em alguns lugares a Bíblia aberta no Salmo 91. Dizendo, eu vou colocar aqui a Bíblia aberta no Salmo 91 para Deus me proteger. A palavra foi escrita não é para servir como amuleto de proteção. Não, a Bíblia foi escrita para tocar e mudar as nossas vidas, as nossas atitudes. A Bíblia, aliás, o livro em si está exposto em muitos lugares por aí. Eu fui a algumas organizações na cidade de Limeira, não vou citar porque estamos numa rádio e temos que respeitar todos, que não são evangélicas. Eu fui com um propósito. E quando eu cheguei, a primeira coisa que aquele líder ou aquele liderado ali
recepcionou, ele fez questão de me levar em algum lugar, diz, aqui também nós temos a Bíblia. Eu olhei a Bíblia aberta. Onde? Salmo 91. Eu fui a uma outra instituição aqui na cidade de Limeira, e no meio de tantas coisas que estavam ali expostas, não vou descrever, porque eu respeito todos que estão na escuta do programa. Tinha também uma Bíblia aberta. Onde? Salmo 91. E às vezes nós cristãos vamos pelo mesmo caminho. Tinha muita razão o salmista Davi quando ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se nós interiormente não formos transformados pela palavra, o livro em si, a Bíblia aberta, fechada, guardada em algum lugar, não vai nos livrar de nada. Ela é a palavra de Deus quando colocada em prática. Isso é o seu sentido para a nossa vida. Aberta, sim, a boca de Deus falando conosco. Agora, em algum lugar, toda cheia de poeira, toda aberta, cheia de poeira, como um amuleto, não esse é o propósito da Bíblia. Porque o povo especial, considerado o povo especial de Deus, que Deus está dizendo, eu remi vocês. Vocês são especiais para mim, olha como vocês estão se comportando. Vocês estão mandando fazer uns ídolos de madeira e dizendo que essa é a fé de vocês. Vocês estão fazendo um ídolo de ferro, de qualquer outra coisa, feito aí, batido na bigorna e dizendo que esse é o Deus de vocês. Por acaso eu sou esse Deus? Esse Deus que vocês mandaram fazer conforme o que está na cabeça de vocês? Esse é o Deus de vocês? É para nós pensarmos, refletirmos e olharmos para a palavra de Deus. Quando eu volto para a carta aos Hebreus, eu tenho aqui mais 2, 3 minutinhos, eu olho o escritor aos Hebreus, confortando aqueles que estavam dispersos por perseguições. Era um período de perseguição. E ele estava encorajando-os. Quando você olha o livro de Hebreus, você encontra o capítulo dos heróis da fé. Você encontra os sacrifícios, e um deles é o capítulo número 10. Quando diz, Senhor, eu sei que sacrifício para ti é oferta, o Senhor não quer mais. Não é, no Antigo Testamento o Senhor queria, mas queria como? Um sacrifício que envolvia o coração, a vida transformada. Ele não quer isento, ele não quer um sacrifício, ele não quer que você vá lá e faça alguma coisa dizendo, eu fiz, pronto, está resolvido. E eu continuo da mesma maneira? Não. Versículo número 10, qual é a sua vontade? Que nós sejamos santificados, através de quê? Através de Jesus Cristo. Porque ele já foi oferecido por nós. Ele diz, quando o Senhor disse que também dos seus pecados, da sua iniquidade, eu jamais me lembrarei, é porque há remissão. Remissão o quê? Pelo sangue de Cristo. Porque hoje vocês têm ousadia para chegar no santuário. Através do sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que se abriu além do véu. Hoje nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui ele fala do segredo, aproximemo-nos com o coração sincero. Sincero é sem cera. O que é sincero? Sem cera, sem máscara, demonstrando a nossa realidade, a nossa verdade, a nossa necessidade. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de quê? Da má consciência. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Mais do que isso, vamos encorajar os outros em amor, na prática das boas obras. Sim, ele está dizendo, as boas obras são necessárias. Nesse tempo em que nós estamos passando, agora que muitas pessoas já estão tendo necessidades, as boas obras são necessárias sim, não como fruto da salvação. Não como fruto para a salvação, mas como fruto de alguém que já é salvo e sabe repartir. Portanto,
o horário não me permite. Mas que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a sua fé esteja firmada em Cristo, não através daquilo que você possa construir com a sua própria mão, mas com o coração sincero servindo a Deus. Que a nossa fé, independente do sofrimento, independente do que ocorre na circunstância, é nós e Deus, Deus e nós. Haverá galardão, haverá recompensa. Mais do que isso, ele diz, o justo pela sua fé viverá. Não perca a fé. Não deixe que desespero tome conta da sua vida. Não. Não importe o que ocorrer. Esteja firmado na graça. Esteja firmado na palavra. Esteja firmado na verdade. E a verdade é a palavra. Não é aquela verdade que as pessoas hoje em dia dizem. Alguém chega, você sabia disso? É de fonte segura. Mas cadê? Eu não posso dizer, é de fonte segura. Isso é uma atitude maligna das pessoas. Fonte segura é aquela que você sabe, você chega, você sabe o que está acontecendo? Olha isso. Eu posso provar para você que está ocorrendo isso. Isso é fonte segura. Na sinceridade. Não é com cera, não é com máscara, não é com engano, não. É com um coração sincero. É com esse coração sincero e quebrantado que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Que Deus continue abençoando a sua quarta-feira. Que nós sejamos sarados por dentro. Porque a nossa fé tem um grande galardão. A nossa fé tem um grande galardão. Quando nós olhamos em Hebreus, não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que nós cremos. E quando nós cremos, aí nós produzimos boas obras. E ocorre exatamente aí o que Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Tem pessoa que ele faz alguma coisa e diz, está vendo o que eu fiz? Olha quanto eu fiz, olha quanto eu dei, olha quanto eu produzi. Isso não reflete nada. Nós somos porque somos. Jesus disse que quando você der com a mão direita, não permita que a esquerda saiba. Ou seja, não toque trombeta. Porque o Senhor quer buscar algo sincero, que Ele estava buscando com a sua nação judaica e que o Senhor está buscando com a sua igreja, que passa por privações, mas em Cristo a vitória. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe o seu almoço, abençoe a sua tarde, arranque a amargura do seu coração, arranque tudo aquilo que é lixo da sua vida e traga a paz, a plenitude de bênção sobre a sua vida, sobre o coração. Essa é a promessa da palavra. Ele diz, eu não me esquecerei de ti. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo programa Razão para Viver, te agradecemos pela reflexão desta manhã. Que cada um dos nossos ouvintes, Senhor, sejam fortalecidos na graça. Aqueles que nos assistiram sejam cheios de Ti, da Sua graça, da Sua palavra, do Seu milagre, para servirem ao Senhor com alegria, mesmo diante da pandemia, mesmo diante do medo, mesmo diante da insegurança. Que a nossa fé, Senhor, esteja firmada em Ti. E não, Senhor, em imagens que nós mesmo criamos para adorar, mas que servamos ao Senhor em espírito e verdade. Pai, em nome de Jesus oramos. Meus amados, estamos indo embora, encerrando mais um programa Razão para Viver, uma tarde abençoada. Até a próxima, permitindo Deus, nosso abraço de paz no seu coração. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8.